Olá, amiguinhos! Mais um pouquinho de teoria dos conjuntos. Veremos agora os principais conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos são aqueles formados exclusivamente por números. Diz a lenda que tudo começou quando o homem ainda habitava as cavernas. Percebeu que era muito mais fácil criar alguns animais ao seu redor do que ter que sair para se arriscar em caçadas. Ora, no início ele tinha poucos boizinhos, bem poucos, 1, 2, nenhum. Mas aí a sua criação começou a aumentar. Pior, quando você tem uma quantidade bem pequena de elementos, você pode colocar nomes: mimosa, malhada, cheirosa. Mas quando essa quantidade fica muito grande, fica difícil você saber cada uma delas pelo nome. Surgiu então a necessidade do homem contar esses objetos para saber quantos animais ele possuía. 0, não tenho nenhum elemento, não tenho nenhum boizinho. 1, 2, 3, surgia assim o conjunto dos números naturais, surgiu com a natureza. Mas logo depois, o homem, já começando a pensar mais na frente, resolveu se casar. Ora, mas naquela época você não pedia a mão de alguém, você negociava, você trocava a mulher por alguns animais. Dependendo da mulher, eu não vou falar nada. Bem, mas muitas vezes ele oferecia na filha do vizinho 8 boizinhos. O cara pedia: eu quero 12, mas eu só tenho 10. Você me dá esses 10 e fica me devendo 2. Nasciam assim os números negativos, o estou devendo, coisa tão comum hoje nos bancos. Então surgiam os números inteiros, porque nessas negociações sempre eram envolvidas quantidades inteiras de animais. Então, o que são os números inteiros? Menos 2, menos 1, 1, 0, 2, 3, por aí vai. Com o casamento, surgiram os filhos. Ao morrer, o pai deixava como herança os seus bens, os seus bichinhos. Se ele tivesse 6 boizinhos, ao morrer, deixasse 2 filhos, fácil. 3 para um, 3 para o outro, nada para a mulher. Mas, e se ele tivesse um número ímpar de boizinhos? Surgindo assim a necessidade de dividir ao meio, dividir por 2, números fracionários, chamados de racionais. A palavra racional nasce em razão, sinônimo de fração. Bem, acompanhe comigo agora na cartela. Temos do lado esquerdo um diagrama dando a noção exata do tamanho relativo desses grupos. O menor de todos, os números naturais, representado pela letra N, 0, 1, 2, 3, um pouco maior, contendo os naturais, os chamados inteiros, símbolo, letra Z. Não é porque é conjunto 12 inteiros, uma breve piada. Na verdade, essa letra Z, cultura inútil. A letra Z é a união de 3 símbolos. O símbolo de maior, que você percebe do lado esquerdo da letra Z, com o símbolo de menor, você percebe do lado direito, e o símbolo de igual, que está bem diagonal no meio da letra Z. Então não é a letra Z. Passaram a ser representados comumente pela letra Z, chamado conjunto dos números inteiros, formado pelos negativos, menos 3, menos 2, menos 1, e dos naturais, 0, 1, 2, 3. Bem, logo depois, conjunto dos racionais, frações. Perceba que todo número inteiro, por exemplo, o número 3, nada mais é do que a fração 3 sobre 1.
Por isso que o conjunto dos números inteiros está incluso, está dentro do conjunto Q dos números racionais. Em língua portuguesa, o prefixo i significa não. Irracionais significa, então, não racionais. Racionais, já vimos, são as frações. Por conseguinte, irracionais são as não frações. Voltaremos a esse item já já. Bem, juntando esses dois grupos, os racionais com os irracionais, criamos o conjunto R, reais, assim chamado, porque dá a ideia de que ele reina sobre todos os outros, por muito tempo, considerado o maior dos conjuntos. Bem, mas não é bem assim. Por quê? Porque existe o conjunto C, números complexos. Este merecerá um capítulo só para ele. Este capítulo, números complexos, não faz parte, está fora do conteúdo programático do Enem. Grosseiramente falando, dízima é um número na forma decimal que acaba em 3 pontinhos. Opa, se acaba em 3 pontinhos, significa um número decimal infinito. Ora, há 2 tipos de dízimas. As dízimas periódicas são aquelas onde o número apresenta um grupo, um agrupamento de algarismos que fica infinitamente se repetindo. E as não periódicas, onde este fenômeno não acontece. A dízima não periódica mais comum, mais famosa, é a letra π, símbolo π, 3,14159. Perceba, qual é o algarismo que vem depois do 9? Não sei. Por quê? Porque eu não decorei. Agora, na dízima periódica, 8,2141 4. Qual é o próximo algarismo? O 1, porque eu percebo claramente que o grupo, o agrupamento 14, ele está se repetindo. Então, este agrupamento recebe o nome de período. Frase importante. Toda dízima periódica é transformável em fração. Consequentemente, toda dízima periódica é um número racional. Bem, se toda dízima periódica pode e deve ser transformada em fração, como ocorre esta transformação? Perceba, o 14 é o período. Fração, regra de tia Maricota, professora de escolinha primária, mas que funciona muito bem. O numerador será formado por uma subtração. O elemento antes do menos, conhecido como minuendo, é obtido pela sequência de algarismos do início até onde termina o primeiro período. Não entendeu? Olhe na cartela, acompanhe com carinho. 8, 2, 1, 4. Parei o minuendo. Menos. Agora você vai escrever todos os algarismos que aparecem antes do primeiro período. 8, 2. Perceba que tanto no minuendo quanto no subtraendo, nós não consideraremos a localização da vírgula. O denominador é formado de 2 partes. Primeiro eu pergunto, quantos algarismos formam o período? Resposta, 2, o 1 e o 4. Logo eu escrevo 9, 9. Percebeu? Um algarismo 9 para cada elemento que compõe o período. Por fim, colocaremos à direita do denominador um algarismo 0 para cada algarismo presente entre a vírgula e o início do primeiro período. Perceba no exemplo que o único algarismo localizado entre a vírgula e o período é o algarismo 2. Portanto, devo acrescentar um único 0 ao denominador. Efetuando essa subtração, teremos 8.132 sobre 990. Esta fração é simplificável. Ela é par em cima, ela é par embaixo. Simplificando por 2, chegaremos à fração 4.066
sobre 495. Esta fração, que não é mais simplificável, chama-se geratriz da dízima periódica. Encontre a geratriz, 2 pontos. No item A, o período é formado exclusivamente pelo elemento 5. Então, ao formarmos a nossa fração, o numerador será obtido através da subtração, desde o primeiro algarismo até onde o período termina, isto é, 2, 1, 4, 7, 5, menos... Agora, todos os algarismos, desde o início até antes do período. 2, 1, 4, 7. Denominador. Quantos elementos formam o período? 1. O algarismo 5. Quantos elementos estranhos aparecem entre a vírgula e o período? 2. O 4 e o 7. Portanto, o denominador será o número 9 acrescido do 0 2 vezes. Assim, a nossa fração será 19.328 sobre 900, simplificando por 2, em cima e embaixo. 9.664 sobre 450, simplificando por 2 mais uma vez, 4.832 sobre 225, que é irredutível, logo esta é a nossa geratriz. Na letra B, olha que gracinha, 0,9993 pontinhos. Cadê o período? É o 9. Fração, numerador, 0,9 menos 0 sobre 9. Não há nenhum algarismo localizado entre a vírgula e o início do período. Logo, neste exemplo, não precisamos acrescentar o algarismo 0 ao denominador. Então, ficamos com 9 sobre 9, simplificando, resultado 1. Este item B é uma adaptação de uma questão que apareceu há alguns anos na prova da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma questão polêmica, mas é uma questão real. Vale a pena ser observada. Amiguinhos, muito falamos sobre conjuntos. Conjuntos têm uma grande importância. Falamos de pesquisa, união e interseção, falamos de dízimas, falamos de intervalos abertos, intervalos fechados. Isso tudo agora vai enriquecer o nosso vocabulário. Serão elementos que aparecerão doravante em outros capítulos que ainda estão por vir. Bem, por enquanto é só. Clique sempre, clique certo, clique e estude.